Olá, amigos e amigas concurseiras e concurseiros de todo o Brasil que nos acompanham aqui no canal do Escritório de Advocacia Matuzzi Freitas, seu centro de informações sobre direito administrativo, direito constitucional dentro da seara dos concursos públicos. É um prazer estar aqui com vocês novamente com mais uma entrevista com um dos advogados do Escritório de Advocacia Matuzzi Freitas. Hoje, mais uma vez, conversando com o Dr. Bruno Roger de Faria Ribeiro, um dos sócios do escritório. Dr. Bruno, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, Dani. Você um pouco breve na apresentação do Dr. Bruno. Vocês já acompanharam os nossos vídeos com ele sobre os temas 485 e 784 do STF. O Dr. Bruno é advogado, como eu disse, sócio do Escritório Matuzzi Freitas, professor de Direito. Dr. Bruno é formado em Direito, também é formado em Letras e Filosofia. Na área do Direito tem especialização em Direito Público, Direito Tributário e Direito Processual. E recentemente, agora em 2024, concluiu seu mestrado na PUC Minas com a distinção Magna Cum Laude, uma das mais importantes da instituição. É mineiro de Belo Horizonte, casado, pai de um filhinho lindo e torcedor fanático do América Mineiro. Além disso, um dos principais especialistas neste tema especificamente que vamos conversar hoje, que é a ação declaratória número 41, ação declaratória de constitucionalidade número 41, a DC 41, que julgou constitucional a Lei 12.990, que instituiu a política de cotas raciais no serviço público no Brasil. Dr. Bruno, antes da gente começar a conversar dentro da parte jurídica, da parte acadêmica sobre a DC 41, queria a opinião do humanista Bruno Roger de Faria Ribeiro. Qual que é a importância da lei de cotas para o serviço público no Brasil? Bom, Dani, primeiro é importante dizer que essa lei ela garante a reserva de 20% das vagas para pessoas negras no âmbito de concursos públicos dos órgãos da administração pública federal. Importante fazer esse recorte, porque quando a gente fala no Brasil, acaba ficando algo amplo, né? Então, é uma lei cuja validade se restringe aos órgãos públicos federais. Nós tivemos mais de 3 séculos de escravidão no país. O Brasil foi um dos últimos países a abolir, né, a escravatura. E, quer dizer, nós temos mais tempo de escravidão do ponto de vista histórico do que de não escravidão, né? E não tem como a gente negligenciar esse fato histórico e os reflexos desse período de escravidão na estrutura da sociedade brasileira. Então, quer dizer, é uma população extremamente miscigenada, né? No último censo do IBGE de 2023, mais de 53% da população brasileira se autodeclarou negra, né? E evidentemente que existe um processo histórico de exclusão da população negra dos espaços de poder, da institucionalidade, dos espaços públicos, das universidades, enfim. A pobreza no Brasil, a desigualdade no Brasil é também uma desigualdade racial, né, do ponto de vista da formação da identidade do povo brasileiro. Então, sem sombra de dúvidas, a lei de cotas, enquanto uma política afirmativa, enquanto uma política reparatória, enquanto uma política que visa a inclusão da população negra nos espaços institucionais do Estado brasileiro, é extremamente importante e fundamental, né? Então, defendê-la é uma questão de princípio. O senhor falou da lei que faz essa reserva
de 20% de vagas nos concursos públicos federais e das autarquias para negros. Quem são negros no Brasil, nesse país que, como o senhor disse, pela primeira vez na história, a maior parte da população se autodeclarou negra no último censo? Quem são os negros para fins de concursos públicos? Quem são os negros para fins dentro da nossa legislação? Do ponto de vista legal, hoje nós temos um diploma que é o Estatuto da Igualdade Racial, que é fruto de uma lei ordinária federal, que define o conceito de população negra, né? Então, de acordo com esse estatuto, que vale dizer extremamente importante no nosso ordenamento jurídico, negro é todo aquele que se autodeclara preto e pardo, ou seja, o conceito jurídico de pessoa negra engloba todo aquele cidadão, toda aquela cidadã que se autodeclara, que se autoidentifica como preto e pardo, né? O IBGE já adotava esse conceito há mais tempo, né? Não sei precisar exatamente desde qual momento histórico, mas com certeza desde a década de 90 que o IBGE já adotava esse conceito de negro como sendo pretos e pardos. A partir dessa visão, até a promulgação da Lei 12.990, a gente já tinha alguns concursos públicos que faziam uma reserva de vaga. Eles usavam a expressão, a sigla PPI, Pretos, Pardos e Indígenas. Desde 2012, a gente já tem uma reserva de vagas para pessoas negras nas universidades públicas, principalmente referendada pela ADPF 186. Só que, a partir do acórdão da ADC 41, a maneira como se faz essa verificação da autodeclaração, ela ganhou alguns contornos específicos. Porque no acórdão o STF fez um acréscimo que não existe na lei. Vou pedir licença aqui para quem nos acompanha para poder ler na íntegra. O STF acrescentou que é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. Não havia previsão, não existe previsão legal para se definir esses critérios subsidiários. Eles foram legitimados pela nossa Suprema Corte. Quais são esses critérios hoje de verificação da autodeclaração, usados principalmente nas bancas de concurso? Pois é, esse é um problema que adquire cada vez mais relevância na vida de quem presta concurso no Brasil, principalmente aqueles que se autodeclaram como pretos e pardos, ou seja, que se autodeclaram como negros, porque a decisão do STF, proferida no âmbito dessa ADC, é uma decisão complexa e extremamente fundamentada do ponto de vista jurídico, ou seja, não dá para se fazer uma leitura rasa e superficial de todo o debate que houve na Suprema Corte antes da deliberação sobre esse tema. E qual era o tema que estava sendo deliberado? Se a lei de reserva de vagas para pessoas negras no âmbito de concurso público dos órgãos da administração pública federal seria constitucional ou não, né? Esse é o debate. E o STF concluiu pela constitucionalidade, até porque já havia decidido pela constitucionalidade da política de cotas no âmbito das universidades públicas, no caso emblemático da UNB, em 2010. Né? Então, quando o STF produz
esse entendimento de que, para além da autodeclaração, os critérios subsidiários de verificação são legítimos, a interpretação mais adequada, no meu ponto de vista, é o seguinte: quando há indícios de fraude na autodeclaração, e apenas quando há indícios de fraude, os critérios de verificação da veracidade desta autodeclaração são legítimos, né? O que tem acontecido no âmbito dos concursos públicos? Tanto o concurso público, e aí a gente pode falar também processos seletivos para universidades públicas no país, e até mesmo para a universidade privada, dependendo do caso, né? Estão sendo aplicadas e realizadas bancas de heteroidentificação, que ficou conhecido como banca de heteroidentificação. Banca de heteroidentificação. Essas bancas, via de regra, são constituídas por pessoas, né, indicadas pela banca organizadora do concurso, que fazem ali em tese, uma entrevista presencial, online, ou avaliam a partir de vídeos e fotos encaminhadas pelo candidato. Enfim, não existe uma regra, né? Não existe uma regra. Mas o procedimento hoje que está sendo adotado comumente como procedimento de heteroidentificação são as bancas, né? Comissões, né? Pessoas avaliando se a autodeclaração daquele candidato é uma autodeclaração que dispõe de veracidade ou não, né? E avaliam a partir única e exclusivamente das características fenotípicas. E as características fenotípicas são aquelas características que constituem a aparência do sujeito, né? Então, avaliam a tonalidade da pele, a espessura do cabelo, o formato do nariz, enfim, características fenotípicas, aquilo que é visível, né? E desconsideram quaisquer outros critérios. Desconsideram a ascendência, desconsideram autodeclarações pretéritas, desconsideram registros públicos que comprovam a autodeclaração, a veracidade daquela autodeclaração, e acabam privilegiando os candidatos que são pretos em detrimento dos candidatos que são pardos, né? Nós estamos vivendo um cenário em que a política de cotas, que é uma reserva de vagas para pessoas negras, ou seja, para pessoas pretas e pardas, está sendo, de certa maneira, em alguma medida, utilizada e instrumentalizada a fim de beneficiar apenas aqueles candidatos que são visivelmente pretos, né? E em detrimento dos candidatos que são pardos, né? E isso configura, do ponto de vista legal e jurídico, uma interpretação extremamente equivocada do que diz a lei, né? Porque a lei de reserva de vagas, qual que é a dicção do dispositivo legal? Destina-se a pessoas negras, né? A reserva de vagas se destina a pessoas negras. Se se destina a pessoas negras, por consequência, deve contemplar aquelas pessoas que são pretas, mas também aquelas pessoas que são pardas. E só para concluir meu raciocínio, Dani, digamos assim, esse contexto atual que envolve os concursos e os processos seletivos de universidade acaba resultando e evidenciando uma, digamos assim, uma incongruência do ponto de vista da realidade do povo brasileiro. Porque o censo do IBGE, que nós mencionamos anteriormente, ele traz, não vou saber aqui dizer exatamente, mas, salvo engano, 53% ou 54% da população se autodeclara como negro. Desse contingente das pessoas que se autodeclaram negras,
mais de 80% se autodeclaram pardas, né? E apenas, salvo engano, 10% ou algo próximo disso é que se autodeclaram pretas. Então, quer dizer, nós temos um universo muito maior de pessoas que se autodeclaram pardas do que de pessoas que se autodeclaram pretas, né? E esse é um problema, a meu ver, para o qual a Lei de Reserva de Vagas oferece uma resposta, porque ela garante a reserva de vagas para pessoas negras, porém, a aplicação dessa lei, principalmente em virtude desse procedimento de heteroidentificação via banca, via comissão, não oferece uma resposta. Teve alguma previsão legal para escolherem esse caminho do critério fenotípico? Eu sei que existe uma instrução normativa do Ministério de Gestão de Pessoas, que inclusive pauta o edital do concurso público unificado. Salvo engano, a instrução normativa número 23, que já vem sendo adotada no governo federal já há alguns anos, não é uma coisa atual desse ministério, deixando claro que o único critério para verificação da autodeclaração é o critério fenotípico. Mas isso não tem nenhuma lei que corrobore isso, ou tem alguma decisão do STF ou do STJ, de um tribunal superior, um tema de repercussão geral, uma súmula. É uma coisa discricionária, que não tem essa garantia da lei, do meio jurídico para poder sustentar essa decisão? O cenário que a gente vive é de extrema insegurança jurídica, porque as pessoas já não sabem mais se no ato de inscrição elas devem se autodeclarar negra ou não, né? Esse é um problema. Existe um movimento forte, uma tendência de inibir as pessoas que são pardas e constranger as pessoas que são pardas a fazerem a inscrição na reserva de vagas para pessoas negras. Isso é um problema gravíssimo, no meu ponto de vista, e uma ilegalidade. Uma instrução normativa, como você citou, não é uma norma jurídica cuja eficácia, digamos assim, seja uma eficácia extensa, né? Porque ela não vincula, para além dos órgãos da própria administração pública federal, não vincula outros órgãos, né? E uma leitura atenta do acórdão da DC 41 permite algumas conclusões que são muito importantes nesse debate. Primeira conclusão, do ponto de vista do debate travado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a autodeclaração exerce uma primazia, ou seja, a autodeclaração dispõe de validade em relação a qualquer procedimento de heteroidentificação, porque como está descrito no próprio texto do acórdão, os critérios, os procedimentos de heteroidentificação são critérios subsidiários, né? Então, o que é o principal? O principal é a autodeclaração. Além disso, vários ministros, como Alexandre Moraes, o ministro Luiz Barroso, o próprio ministro Gilmar Mendes, estabelecem uma série de parâmetros que devem ser observados nesse procedimento, digamos assim, de verificação da veracidade da autodeclaração. Então, os ministros citam, por exemplo, declarações pretéritas, citam a ascendência do candidato, citam documentos públicos que, de certa maneira, possam confirmar aquela declaração, né? O ministro Alexandre de Moraes cita no voto dele que, inclusive, esse deveria ser o caminho primário. Exatamente. Primeiro, se analisar todos os documentos, inclusive fotografias, e, em caso de dúvida, aí sim levar para uma comissão. Exatamente. Então,
é necessário que a gente tenha muita maturidade, muita serenidade para tratar desse tema, porque é um tema delicado e que reflete diretamente na vida das pessoas. Diariamente, nós atendemos clientes que se autodeclararam como pardos, que se identificam como negros durante toda a sua vida. E, de repente, passa por uma banca de heteroidentificação arbitrária, que não faz nenhum tipo de questionamento, que não faz nenhum tipo de verificação, que não faz nenhum tipo de pergunta e que produz um parecer, na maioria das vezes, desprovido de qualquer motivação e fundamentação adequada e determina que aquela pessoa não é negra e determina que aquela pessoa não é parda. Isso produz um impacto psicológico, uma crise de identidade. Nós já recebemos contatos e recebemos isso com muita frequência de clientes, às vezes em prantos, chorando porque foram reprovados numa banca de heteroidentificação e porque não sabem mais qual é a sua identidade, porque vieram de uma origem, né, de uma família que às vezes o pai é preto, a mãe é branca, ou os pais são pardos, os avós são pretos, enfim, é muito difícil a gente virar para qualquer pessoa no nosso país e dizer assim, olha, você é branco, você não é branco, né? Porque quando uma banca de heteroidentificação, por exemplo, reprova um candidato, nós temos vários exemplos de candidatos que visivelmente não são brancos. Visivelmente não são brancos. E eu acho que esse critério ele é um critério importante, porque se eu digo que a pessoa não é negra, ou seja, que ela não é preta e não é parda, eu estou dizendo, por consequência lógica, que ela é branca. Mas esse tipo de afirmação se torna insustentável diante de uma verificação fenotípica, inclusive, né? Então, esse é um debate que, a meu ver, tem que ser colocado na ordem do dia, sabe? Dos tribunais, na ordem do dia, inclusive dos tribunais superiores. Acho que o STF, em algum momento, terá que enfrentar esse tema novamente, porque vários casos, inclusive, foram repercutidos agora na mídia, né? Nós temos muitas demandas judicializadas, em algumas a gente obtém deferimento de liminar, obtém sentença favorável, em outras nós não obtemos, inclusive com alguns magistrados e tribunais se posicionando de maneira conservadora. Quando eu falo conservador, é no sentido do princípio da não intervenção, com base naquele tema que nós discutimos em outra oportunidade, que é o tema 485. E existe hoje, em resumo, o que eu posso dizer é que hoje, e todos aqueles que estão nos assistindo sabem disso, prevalece uma insegurança jurídica. Se você vai fazer a inscrição no concurso público, por mais que você ache e considere que você seja uma pessoa parda e que, portanto, você tenha direito à reserva de vagas, você fica constrangido a não fazer ou induzido a não fazer com receio de ser reprovado numa banca de heteroidentificação e, em alguns editais, trazendo, inclusive, uma previsão mais absurdamente ilegal, que é a previsão de que, se o candidato for reprovado na heteroidentificação, ele será eliminado do concurso. Isso era uma outra pergunta que eu ia fazer para o senhor, que o entendimento do STF é que, uma vez não verificada a autodeclaração, se não comprovada a fraude, tentativa de fraude, o candidato segue a vida dele dentro da ampla concorrência. E a gente tem visto alguns editais trazendo esse absurdo de entender que qualquer tipo de autodeclaração não homologada é fraudulenta. Até que ponto isso tem ainda acontecido? Os tribunais têm entendido que as bancas têm errado? Como que está
a visão dos tribunais desse entendimento de algumas bancas? Nesse ponto específico, o entendimento predominante na jurisprudência de todos os tribunais é pela não exclusão, pela não eliminação, salvo em caso de fraude. Ainda que tenha previsão legal, existem algumas legislações municipais em São Paulo, por exemplo, que trazem essa previsão legal na própria lei, mas mesmo assim, o ônus da prova, nesse caso, cabe à administração pública, ou seja, se há algum tipo de parecer, sabe, da banca de heteroidentificação que conclui que houve uma fraude, tem que ser provado. Não pode ser simplesmente um parecer genérico, desmotivado, tem que haver prova material, consistente, substancial. Então, nesse ponto específico, nós temos um posicionamento majoritário e predominante dos tribunais que poderíamos dizer assim, que é pró-candidato. O senhor falou de pareceres genéricos. A gente sabe disso, nós acompanhamos várias ações patrocinadas pelo escritório Matoso e Freitas que são repercutidas pela mídia, tanto pela imprensa tradicional quanto em sites especializados, que apontam isso, que vocês demonstram esses pareceres genéricos, aí sim, das comissões de heteroidentificação. Teve até um caso que, se eu não me engano, está no blog do escritório, que mostra pareceres iguais para candidatos diferentes. Até que ponto essa falta de motivação contribui para essa insegurança jurídica e como que apresentar pareceres dessa forma, sem uma resposta concreta, sem uma resposta objetiva, dentro desses critérios fenotípicos? Por que você não é negro dentro dos critérios fenotípicos? Fere os princípios do direito constitucional e do direito administrativo? Porque é ilegal, né? Uma exigência de validade, um requisito de validade do ato administrativo é que ele seja devidamente motivado e fundamentado, né? Então, quando há um ato administrativo, porque o parecer de uma banca é um ato administrativo, quando há um ato administrativo desmotivado, genérico ou desprovido de qualquer tipo de fundamentação, esse ato ele é nulo, né? Então, ele pode ser declarado nulo pelo Poder Judiciário, né? O que a gente percebe de maneira lamentável que acontece, em muitos casos, não apenas nessa temática da heteroidentificação, mas praticamente todas as demandas administrativas que envolvem concurso público, é que as bancas organizadoras do concurso público tratam os candidatos com uma extrema falta de respeito. Porque, além da ilegalidade, existe um desrespeito, né? Porque é um ser humano em busca de um sonho que se preparou durante, né, horas e anos e dedicando-se aos estudos e que, de repente, participa de uma etapa de concurso público, é submetido a uma banca de heteroidentificação e obtém como resposta um parecer totalmente genérico, igual para todo mundo, sem nenhum tipo de fundamentação. A pessoa ainda faz a interposição de um recurso administrativo, às vezes contrata um profissional, um escritório especializado, e obtém como resposta ao recurso o mesmo parecer genérico, desprovido, muitas vezes apenas uma palavra, indeferido ou deferido, na maioria das vezes indeferido. Então, eu considero que esse tipo de conduta, antes de tudo, seja uma conduta de profundo desrespeito aos candidatos. A gente conversou, o senhor até citou aqui, na nossa primeira entrevista para essa série aqui do canal Escritório Matoso e Freitas sobre o tema 485, do STF, de repercussão geral do STF,
que, de uma forma ou de outra, prega uma espécie de minimalismo das ações do Poder Judiciário na análise de concursos públicos, salvo diante de uma ilegalidade flagrante, salvo diante de um erro grosseiro. Obviamente, o tema 485 trata especificamente da questão de anulação de questões. Só que, como o senhor disse, muitos juízes têm aplicado esse tema 485 para poder ficarem livres daquela ação e, dentro do alto volume de ações que tramitam no Poder Judiciário, já pegar a próxima. Só que, quando a banca age desta forma, entrega um parecer imotivado, um parecer extremamente subjetivo, um parecer sem fundamentação, não já apresenta de pronto um erro grosseiro, um ato ilegal, e aí sim existe essa inaplicabilidade do 485? Com certeza, porque a função, digamos assim, precípua do Poder Judiciário é o controle da legalidade dos atos da administração pública, do executivo e do legislativo. Então, é para isso que existe o Poder Judiciário, né? Quer dizer, é a função primordial, né? Então, quando nós estamos diante de um ato administrativo ilegal, e nesse caso se trata de uma ilegalidade formal, né? Porque não precisa nem adentrar no mérito do ato administrativo, mas a forma, porque é um ato administrativo que não obedece o princípio da motivação e da fundamentação adequada. Então, nesse caso, existem várias decisões no sentido de anular esse ato administrativo, né? Então, nós conseguimos, inclusive, reverter vários casos de heteroidentificação nos quais havia um parecer desfavorável da banca, utilizando essa tese jurídica, né? O ato foi anulado, né? Por quê? Por causa de um vício formal, sem necessariamente entrar no mérito se aquele candidato era negro, se ele fazia jus à reserva de vagas ou não, e etc, etc. Então, é a anulação de um ato administrativo pela sua forma, né? Então, é uma tese interessante, mas o que causa perplexidade em todos nós que atuamos nessa área são casos em que a pessoa, de fato, é evidentemente, visivelmente negra, certo? E obtém um parecer desfavorável da banca, né? E é eliminada do concurso ou é reclassificada na ampla concorrência e fica mais distante da realização do seu sonho. E mesmo assim, nesses casos, há o posicionamento de alguns tribunais no Brasil no sentido da intervenção, no sentido do controle de legalidade desse ato administrativo, né? Como você bem pontuou, não existe hoje um amparo legal ou uma lei que regulamente qualquer tipo de procedimento de heteroidentificação. Então, o que deveria valer, do ponto de vista da lei, é a autodeclaração, né? Mas, infelizmente, as bancas de heteroidentificação se tornaram uma regra, tanto em universidade quanto em concurso público. Então, nós estamos atuando muito fortemente com a seguinte tese jurídica: olha, a política de reserva de vagas para pessoas negras não é apenas para os pretos, é também para os pardos, é o que diz a lei. Então, essa é a principal tese jurídica que o nosso escritório está encampando, né? E incentivando as pessoas pardas e todas aquelas pessoas que se autodeclaram negras porque são pardas a fazerem inscrição, a participarem das bancas de heteroidentificação de uma maneira altiva, com a cabeça erguida. É um direito seu, você não está cometendo nenhuma fraude, nenhuma ilegalidade, e caso tenha um parecer desfavorável, judicialize, procure um escritório especializado, um advogado especializado, e busque
a reforma, a anulação desse ato administrativo através do Poder Judiciário. Existem vários casos de sucesso, não apenas do nosso escritório, mas principalmente do nosso escritório, porque nós, de uma maneira ou de outra, nos tornamos referência nesse tema, né? Então, pode até disponibilizar aqui na descrição links de matérias que foram veiculadas em jornais e já obtivemos decisões em praticamente todos os tribunais brasileiros. Alguns são mais conservadores, a exemplo do nosso TRF6 aqui de Minas, né? O TRF6 é um tribunal, nessa matéria, que reproduz o entendimento. Quando eu falo conservador, repito aqui, conservador no sentido do princípio da não intervenção do judiciário no mérito de uma decisão administrativa. Então, o entendimento predominante no âmbito do TRF6, até porque, como é um tribunal recente, ainda não há divulgação da sua jurisprudência, mas todos os casos que nós enfrentamos, o entendimento predominante é na seguinte linha de raciocínio. Olha, existe algum vício formal? Houve parecer fundamentado? Houve direito ao contraditório e à ampla defesa? Existe algum vício formal que possa ensejar a nulidade desse ato administrativo? Não. Se não existe nenhum vício formal, nós não vamos adentrar no mérito. Esse é o entendimento que predomina no âmbito do TRF6. O que não significa que nós não tenhamos obtido decisões favoráveis no âmbito da Justiça Federal de Minas Gerais. Nós revertemos já decisões de banca de heteroidentificação da FMG, já revertemos decisões de bancas de heteroidentificação de outros órgãos da administração pública federal, do Cefet, enfim. Temos várias decisões nesse sentido. Mas é importante que a gente tenha uma visão ampla de qual que é o posicionamento de cada tribunal. O tribunal que nós temos hoje no Brasil, do ponto de vista tribunal federal, regional federal, que tem uma posição, uma jurisprudência mais favorável, que eu costumo chamar de garantista, né, é o TRF1, que é o tribunal, paradoxalmente, é o tribunal do qual o TRF6 é que surge, né? Então, quer dizer, o TRF6, Minas Gerais, até 2 anos atrás, estava vinculado ao TRF1. E o posicionamento, a jurisprudência do TRF1, especialmente a seção judiciária do Distrito Federal, é um posicionamento muito favorável e garantista ao direito dos candidatos, né? Então, se a gente faz uma divisão dos tribunais brasileiros entre aqueles que são conservadores e aqueles que são garantistas, né? Hoje, o que prevalece é o posicionamento mais garantista nessa matéria de heteroidentificação, o que enche de esperança, que deveria e deve encher de esperança os candidatos que estão aí fazendo inscrições para concurso público e participando de concurso público, que são pardos, né? Porque esse que é o ponto, né? Nós já tivemos casos de candidatos pretos que foram reprovados na heteroidentificação. Já tivemos. O candidato, você olha a foto, né, e diz o seguinte: olha, não é possível isso aqui. Não é possível que essa pessoa tenha sido reprovada numa banca de heteroidentificação. Nós temos um caso da Universidade Federal Fluminense, temos um caso da Petrobras e um caso do IBGE. 3 processos seletivos, 2 concursos e um processo seletivo, que os nossos clientes não são pardos, eles são pretos. E, no entanto, foram reprovados na banca de heteroidentificação, né? Então, quer dizer, é necessário o controle de legalidade, mas mais do que isso, porque o controle de legalidade eu vejo hoje, Dani, apenas como uma medida paliativa. O que é necessário e que se faz urgente, sob a perspectiva dessa matéria da reserva de vagas para pessoas negras, é uma definição legal, compreende? Sobre aqueles critérios que determinam
os requisitos de acesso a essa política de reserva de vagas. Ou seja, nós temos que fazer uma regulamentação, uma lei complementar ou uma lei ordinária, ou rever a própria lei de reserva de vagas. É necessário que haja uma legislação sobre essa matéria que seja mais clara, mais objetiva, que seja mais que ofereça mais segurança jurídica para aquelas pessoas que participam de concurso público e de processo seletivo. Principalmente quando a gente para poder pensar que essa exclusão dos pardos das vagas no serviço público pelas comissões de heteroidentificação não deixa de ser uma perpetuação do racismo. Vou dar 2 exemplos bem claros de como que o pardo servia para ser escravo, para ser escravizado, e hoje não serve para ser merecedor das cotas raciais. Vou pedir para o nosso editor colocar um recorte aqui no vídeo de um reclame, os antigos anúncios de um jornal, salvo engano, do Rio de Janeiro, do final do século XIX, que a descrição é: procura-se escravo pardo de tal medida, de tal feição, que fugiu de determinado lugar. E talvez, infelizmente, o TRF6 despreza a história de Minas Gerais. Talvez a mulher escravizada mais famosa de nossa história, Chica da Silva, era conhecida antes do seu casamento como Chica Parda. Esta era a denominação que ela recebia. Ela só recebeu o sobrenome depois do casamento, depois que recebeu a alforria. O pardo servia para ser uma pessoa escravizada, para receber todas as dores do racismo, e aí não estou falando de um racismo institucional, o racismo na sua pior acepção, mas que hoje se perpetua por um racismo institucional, por um racismo velado dentro dessa política lamentável de boa parte das bancas nos nossos processos de seleção. Mas saindo um pouco dessa divagação, entrando num ponto de vista mais prático, sim, o escritório Matoso e Freitas é referência nacional nesse tema hoje, e tem sido uma perseguição do escritório Matoso e Freitas de se posicionar nesse sentido, não do ponto de vista de demonizar as comissões de heteroidentificação. Vocês sempre reconheceram em artigos, nas reportagens, nas entrevistas que vocês participam, da importância das comissões de heteroidentificação para se evitar as fraudes. A gente teve um caso emblemático agora recentemente do rapaz lá do Big Brother que fraudou a cota racial numa universidade federal, Universidade Federal não, num Instituto Federal lá no Rio Grande do Sul, quando ainda não havia as comissões, quando só a autodeclaração bastava. Mas a fala do escritório Matoso e Freitas é sempre nesse sentido. As comissões são importantes, só que elas precisam ser aperfeiçoadas. Hoje, qual que é o principal caminho para se conseguir esse aperfeiçoamento das comissões de heteroidentificação? Eu acho que as comissões, elas têm que ser, digamos assim, como eu disse, regulamentado, entendeu? Então não dá para você criar uma comissão sem nenhum tipo de baliza legal, né? Então, quer dizer, o critério é o critério fenotípico. O que é o critério fenotípico? Quais são os critérios fenotípicos, né? Qual que é o parâmetro de aferição desta comissão? Porque nós temos... Porque quando existe uma lacuna normativa, abre-se espaço para decisões que são contraditórias, para decisões que são inconsistentes, para decisões que são injustas, né? Nós temos casos, por exemplo, de 2 irmãos que foram submetidos à mesma banca de heteroidentificação, um foi aprovado e o outro não.
Nós temos casos, por exemplo, de uma mesma pessoa que submetida a duas bancas de heteroidentificação organizadas e realizadas pela mesma banca, né? Em uma obteve aprovação e na outra obteve reprovação. Não é a mesma banca no sentido das mesmas pessoas que estavam avaliando, mas a mesma banca organizadora do concurso. E os critérios deveriam ser os mesmos. Exatamente. E é engraçado que muitas vezes isso acontece em determinadas vagas, que a pessoa é negra o suficiente para ser aprovada para geografia, mas não é negra o suficiente para ser aprovada para medicina, né? Então quer dizer, a ausência, né, essa lacuna normativa, a ausência de critérios mais objetivos, resulta nesse cenário inadmissível, que é um cenário de total insegurança jurídica nessa matéria. Então, as bancas, as comissões de heteroidentificação, a meu ver, exercem um papel muito importante, que é o controle da veracidade e, digamos assim, a finalidade de se evitar que haja cometimento de fraude. Mas não dá para a banca de heteroidentificação funcionar como uma espécie de tribunal racial que decide quem é e quem não é negro. Acho que a banca de heteroidentificação, independentemente da qualificação daqueles que a compõem, ela não tem legitimidade para isso. Não há uma lei que atribui ou que confere essa legitimidade para uma banca de heteroidentificação. Então, por mais que seja uma atuação que pode estar situada na margem de discricionariedade da administração pública, como nós já comentamos também em outro vídeo, essa discricionariedade ela deve produzir atos que sejam legítimos. E qual é a legitimidade, então, de uma banca de heteroidentificação que, de maneira arbitrária e muitas vezes desprovida de qualquer motivação, determina quem tem e quem não tem direito a uma política, a uma lei de reserva de vagas que, em muitos casos, faz diferença. Faz uma diferença extremamente significativa na ordem de classificação do concurso, porque se a pessoa ela obtém o deferimento da sua inscrição na reserva de vagas, ela pode ficar classificada em primeiro lugar. Se ela vai para ampla concorrência, ela pode ficar nos últimos lugares. Então, quer dizer, isso é algo sério. Acho que até mais importante do que a questão da classificação no concurso é a deslegitimação da leitura racial que a pessoa faz de si própria. É óbvio que, do ponto de vista prático, do ponto de vista daquele momento da carreira, tem um peso enorme, mas no simbolismo de, olha, você acaba tirando qualquer tipo de... Como o senhor falou, se a pessoa não é negra, ela é branca. Só que ela não é branca. Ela não é lida racialmente em nenhum lugar como branca. Então ela fica numa espécie de limbo. E que nesses casos o ministro Barroso, sim, na DC 41, ele deixa claro. Nesses casos de zona cinzenta, a decisão deve ser favorável ao candidato, e é justamente o contrário. Exato. No direito penal existe um princípio que é indúbio pro réu. O Supremo Tribunal Federal, nesse acórdão, existe uma espécie de um consenso tácito entre os ministros que define o seguinte: em caso de dúvida em relação à autodeclaração, ou seja, aqueles candidatos que estão situados na zona cinzenta, que é um termo, uma expressão utilizada nesse acórdão, deve-se prevalecer a autodeclaração. É o que eu disse inicialmente, a primazia da autodeclaração. O que gostaria, Dani, de aproveitar aqui, só para que você disse um pouco, né, sobre o TRF6 não reconhecer a história de Minas, a crítica que eu fiz aqui, que o nosso escritório faz em relação ao TRF6, é uma crítica extremamente pontual no que diz respeito ao posicionamento em relação a essa matéria,
e que nós respeitamos o posicionamento, porque é um posicionamento, por mais que a gente discorde, e que eu particularmente considero que seja conservador, mas é um posicionamento legítimo, né? Existe tese jurídica para isso, nós temos desembargadores extremamente qualificados que compõem esse tribunal, então, assim, em momento nenhum existe da nossa parte aqui qualquer tipo de, digamos assim, de uma crítica que possa reduzir a importância ou a legitimidade ou a qualidade, né, dos votos e dos pareceres e das manifestações dos desembargadores que compõem o TRF6. As minhas saudações aos nobres desembargadores do TRF6. Para poder finalizar, doutor Bruno, eu acho que a gente pode estar perto de uma solução para esse problema. Tramita no momento que a gente grava essa entrevista, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que vai substituir a Lei 12.990, uma lei que tinha uma validade de 10 anos. Ela acabou de ter a sua vigência prorrogada pelo ministro Flávio Dino. Esse projeto de lei acabou de ser aprovado no Senado, foi para a Câmara, espera-se que seja votado até o final do ano, que traz algumas mudanças consideráveis com relação a 12.990. Primeiro, do percentual, de 20% passa para 30%, só que se acrescenta indígenas e quilombolas. Esse é um ponto. Mas principalmente no que diz respeito à validação da autodeclaração. Eles incluíram dentro do texto legal, vou pedir licença para poder ler, a previsão de um procedimento de confirmação complementar, ou seja, aquilo que só estava no acórdão passa a estar no texto legal, que deverá observar a padronização das normas em nível nacional, a adoção de critérios mistos de avaliação e a obrigatoriedade de decisão colegiada e e tomada por unanimidade. Isso talvez vai resolver o problema? Eu acho que contribui. Não acho que tenha o condão de resolver o problema, porque o problema é complexo. Mas eu acho que contribui para que essa lacuna normativa existente seja parcialmente preenchida, né? E que critérios mais objetivos sejam estabelecidos, né? O que poderia, a meu ver, de certa maneira, avançar, né? Contribuir para que a gente avançasse nessa regulamentação, seria, para além da lei de reserva de vagas ou na própria lei de reserva de vagas, que a gente destrinchasse melhor quais são os critérios de acesso, né? E que a autodeclaração fosse o que do ponto de vista, inclusive, do que está nesse texto dessa nova lei que tramita no Congresso, que não quer dizer que não será alterado também, porque pode ser alterado, né? Mas a autodeclaração ela já exerce essa primazia, por mais que isso não esteja acontecendo na prática, né? Mas eu acho que é importante que esse debate seja feito de uma maneira mais aberta com a sociedade, um debate público. Isso é uma, digamos assim, é uma chaga na história do nosso país, é uma marca, um trauma, né, na nossa história, porque nós, como eu disse inicialmente, suportamos 3 séculos e meio de escravidão, ou mais que isso, né? Porque se for considerar, enfim, o marco histórico da primeira chegada de escravos no Brasil, mas enfim, 3 séculos e meio de escravidão, e que nós não resolvemos esse problema, né? Isso é um problema que passa pelas políticas e pelas ações afirmativas, pelas medidas reparatórias, mas que também passa necessariamente por ações que sejam mais estruturais, né, do ponto de vista da inclusão da população negra nos espaços de poder, porque, veja bem, nós atualmente, se você olha para a composição
do STF, do STJ, se você olha para o Congresso Nacional, se você olha para o próprio Ministério do Governo Federal, a gente percebe que a participação da população negra é extremamente reduzida, né? Se a gente analisa, né, as figuras que estão aí, as personalidades públicas, enfim. Então, existe um problema que é histórico, social, cultural, que reflete nesse modelo de recrutamento adotado pelo Brasil, mas que é um problema, a meu ver, para dizer assim, como um bom mineiro, o buraco é mais embaixo, né? O buraco é mais embaixo. Então não dá para a gente reduzir esse debate apenas no âmbito de concurso público e processo seletivo, né? E tem que fazer esse debate com a sociedade, tem que envolver os agentes políticos, tem que envolver as universidades, tem que envolver os tribunais, os movimentos sociais. A população negra é uma população muito organizada, enfim. E entender que o cenário hoje de insegurança jurídica é um cenário que afeta e prejudica especialmente a população parda, no que diz respeito à disputa de vagas reservadas no âmbito de concurso público. Nessa parte de reserva nos espaços de poder, o escritório Matoso de Freitas tem dado sua contribuição. O Dr. Bruno não citou, mas 2 dos êxitos mais recentes do escritório nessa área foram no Exame Nacional da Magistratura. Exatamente. De 2 reversões da Comissão de Ética-Identificação do Tribunal de Justiça de São Paulo. Dr. Bruno, a gente encerra por aqui mais esta entrevista, agradecendo mais uma vez sua presença, sua aula, a maneira como o senhor elucida as questões para os concurseiros, para as concurseiras, para os estudantes de direito que eu sei que nos acompanham e para todos aqueles que se interessam por esse debate, que este sim, mais até do que os outros que a gente tratou anteriormente, é um debate que envolve toda a sociedade brasileira. Muito obrigado. Eu que agradeço, Dani. E a vocês que nos acompanharam até o final, agradeço pela presença, foi uma honra estar aqui com vocês até o final deste vídeo. Continuem acompanhando os conteúdos do Escritório de Advocacia Matoso e Freitas aqui no YouTube, no Instagram, @advocacia para concursos, e no site do Escritório Matoso e Freitas, Matoso com 2 T's, .adv.br.